Dá cá um beijinho de Portugal e arredores. Não é verdade? Estou a falar bem. Sim, senhora. Manuel, sabes que recebo muitas mensagens a entrar em contacto contigo e eu própria te vou pedir que recebas uma cliente minha que virá de Londres para te consultar. Portanto, estou só à espera que ela dê a data da viagem para poder pedir-te esse favor pessoal que atendas essa... Muito bem, mas antes quero dizer que é um privilégio grande estar aqui na tua companhia. Obrigada. Opa! Do grande Nuno. Do grande Nuno Graciano. Deixem-me mandar-vos a todos um beijinho do Nuno. O Nuno, naturalmente, que está com saudades vossas. Ele não está propriamente de férias, ele está dispensado das manhãs CM, mas está a preparar uma grande surpresa, o próximo programa de Apanhados, o novo Sem Maldades, que ele apresenta, como sabem, que ele produz e que apresenta com a Marta Viveiros. Portanto, amanhã, curiosamente, Nuno Graciano e Marta Viveiros até vão estar aqui como convidados para falarem sobre este programa. Portanto, Nuno Graciano não está de férias e depois para a semana, como sabem, ele tem o Sushi Fest, que é um evento todo da lavra dele e uma grande responsabilidade, é o primeiro da Europa. E, portanto, Nuno Graciano, naturalmente, que merecia estes 15 dias para estar um pouquinho mais folgado, porque, como sabes, ele é fraquinho, cansa-se muito. É fraquinho, ele é fraquinho. Coisas próprias daquela idade avançada que ele tem, não é? É verdade, não, eu acho que ele não é fraquinho, eu acho que ele é sensível. Depois aquela cabeça pensa demais e, portanto, é sempre um problema. Mas, Manuel, vamos nos focar nas doenças autoimunes que afetam muitíssimas pessoas. Muitos dos que nos estão a ver poderão ter doença autoimune ou poderão ter familiares com doenças autoimunes. Portanto, como é que se caracteriza uma doença autoimune? E diz-me lá o catálogo, por favor. Muito bem, vamos então. O que é uma doença autoimune? Existe uma doença autoimune quando o hospedeiro, quando o corpo, o organismo se vira contra os seus próprios tecidos, provocando-lhes um processo inflamatório e a destruição dos ditos tecidos. Portanto, quer dizer, quando o nosso corpo funciona mal. Quando o corpo se vira contra o próprio corpo. Portanto, alguma coisa tem que estar errada para o corpo se virar contra o seu próprio corpo, claro, contra alguns dos seus próprios constituintes. Doenças autoimunes há muitas, infelizmente, desde a doença de Alzheimer, à doença celíaca, à artrite reumatoide, ao lúpus eritematoso disseminado, à psoríase, à doença celíaca, enfim, nunca mais acaba. Um rol enorme de doenças autoimunes. Extraordinário que possa parecer, há muitos anos atrás, há 10 mil anos para trás, não havia, ou não há registro, pelo menos, que havia. Porquê? Porque só com o advento da agricultura e do neolítico, como sabes, com a agricultura acaba o paleolítico, nasce o neolítico, são introduzidos os venenos responsáveis por grande parte dessas doenças autoimunes. Refiro-me ao glúten, à casina e ao açúcar e derivados. Exatamente. Então, o que é que se passa? Aqui tens falado como sendo nossos inimigos. Mas, exatamente, são os nossos, não diria principais, há outros, infelizmente, mas são nossos grandes inimigos. E então, o que é que se passa? O rol de dor, de desconforto e de pouca saúde que acompanha as pessoas que têm doenças autoimunes, em 80% dos casos, inicia-se, começa no intestino. Nunca é demais eu frisar esse aspecto. Quando eu falei que com o advento da agricultura, com aquelas três situações, principalmente aquelas duas proteínas e o outro hidrato de carbono, o açúcar, começam realmente a ouvir-se falar destas situações. Tu não te lembras que és muito nova, mas eu sou um bocadinho tenho uma diversidade para ti que é uma coisa estrondosa. Eu sou um bocadinho mais velho que tu e lembro que no meu tempo não se falava de Alzheimer, como se fala hoje, não se falava de Parkinson, não se falava de artrite reumatoide. Eram situações que não existiam, ou se existiam, existiam muito poucas. Porquê? Por uma série de razões, muitas delas relacionadas com aquilo que nós chamamos, os ingleses chamam leaky gut, os portugueses chamam intestino poroso, ou seja, essas proteínas, glúten e casina principalmente, provocam buracos, provocam poros na parede do intestino. O que é que acontece? Aquilo que nós comemos, as proteínas que nós ingerimos, que só deviam vir parar todas cá abaixo depois de sofrerem esse processo de digestão, infiltram-se por esses poros e entram na corrente sanguínea. Intoxicam o nosso organismo. Entra na corrente sanguínea. O sangue não é propriamente para ter lá proteínas, o sangue é para ter o soro, portanto o plasma, com os seus constituintes, e a parte sólida, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Logicamente que o hospedeiro vê um panorama daqueles e defende-se com uma reação de corpo estranho, ataca ao corpo estranho. Reação antigênio anticorpo que está nas genes da doença autoimune. Portanto, o que é fundamental fazer?
como dizem os advogados e muito bem, primo non nocere, ou seja, primeiro não fazer mal, pondo de lado as substâncias que provocam todo este estado de coisas. E em segundo lugar, tratar desinflamando a parede do intestino. Como fazê-lo? A forma de longe melhor é uma alimentação correta, que ponha de lado aquelas substâncias. Portanto, como vês, não é preciso ter dinheiro, não é preciso ter uma situação desafogada. É só travar, de facto, algumas coisas. É ter o conhecimento e aplicá-lo. Mais uma vez, relembrar quais são esses alimentos. Eu tenho duas questões para te colocar, porque eu sigo muito o que tu dizes, mas ainda ontem, a abrir o frigorífico, pensei em ti e disse, espera lá, deixa cá ver se isto também é proibido e já te vou colocar a questão. Mas agora vamos passar e vamos falar com o nosso diretor adjunto, o jornalista Carlos Rodrigues, do Vosso, como sabem. Carlos Rodrigues está preso na A1. Bom dia, Carlos. O que se passa aí na A1 e como é que te sentes aí, sem poderes sair daí, na verdade? Assim será. Estou na companhia de Manuel Pinto Coelho, que nos está a dar excelentes conselhos e está-nos a dizer, de facto, que há alimentos que devemos evitar. E a questão que eu te quero colocar é esta, Manel. Eu ontem abri o meu frigorífico e apeteceu-me imenso comer um requeijão com doce de abóbora. Ora bem, já vi pela tua cara que não é boa ideia. Portanto, quando tu falas dos alimentos, do leite e dos seus derivados, estás a englobar também o requeijão, o queijo fresco, os iogurtes. Voilà, como diriam os franceses. Portanto, voilà, tudo isso. Voilà, voilà. Portanto, leite, tudo e derivados. Tudo quanto tenha caseína, Maia. A madafita é uma proteína chamada caseína. E está lá nos rótulos? Não faço ideia. Por acaso eu não tenho tido tempo de ir às compras. Pois, não, mas não olha que eu, mas vou ver, mas eu direi, na próxima vez que vieres, eu já te direi se está nos rótulos. É importante, porque as pessoas gostam muito de falar da lactose. Pronto, lactose, há pessoas que se envolvem em intolerância à lactose e até há uma marca de leite que tem lá digestão fácil com 0% de lactose. Esquecem-se que tudo quanto venha da vaca, da cabra e dessa gente tem caseína. Dessa malta, não é? Eu digo dessa gente porque há pessoas como nós que são mais animais que essa gente, como aqui na Correio da Manhã TV, todos os dias se apanham casos fazia uma listinha bem ilustrados. Exatamente. Isso é que eu digo dessa gente. Exatamente. Como eu dizia ainda há pouco, primo non nocere. Portanto, primeiro pôr aquilo que nos danifica, nos faz mal de lado, mas depois então vamos tratar. Há 4 ou 5... Mas sabes que é muito difícil as pessoas, e nomeadamente pessoas já com hábitos muito adquiridos e de uma certa idade, porem de lado o leite e os produtos lácteos. Não é nada difícil. Não? Não. Se as pessoas que me estão a ouvir se agarrarem numa caixinha, não sei como é que se diz, aquilo é daquelas coisas de cartão tipo Tetra Pak, feitio prismático, de leite de coco, que é o terceiro melhor alimento que existe a seguir ao leite materno e ao ovo, é o coco. Leite de coco, leite de arroz coco, amêndoa, aveia. A gente chama leite porque aquilo é branco, aquilo tem tudo, é tudo menos leite, aquilo são extratos, que se chama leite porque é branco, então sim, hoje os supermercados estão carregados disso. Aquela história, uns flocos de aveia, se a aveia for gluten-free, sem glúten. Porque a aveia, em tese, não tem glúten, mas normalmente está inquinada com trigo, portanto passa a ter. Portanto, tem que lá estar escrito sem glúten. Leite de aveia, leite de amêndoa, leite de coco, leite de arroz em cima da aveia faz uma coisa extraordinária. Não há que ter pena de ninguém que avance para um número destes. Muito bem. Com um ovo cozido ou 2 ovos cozidos, ou ovos mexidos, com os frutos vermelhos. Não bebemos leite, mas bebemos coisas que sabem a leite, no fundo. Para mim sabe melhor. O leite de coco, para mim, é bem mais agradável que o leite. Eu tenho bebido leite de coco, como sabes, e é muito mais agradável. Pois é assim, Maia. E depois tu bebes um copinho de leite de coco até pequeno e ficas muito satisfeito. Não precisas beber muito. Sabes o que é que ficas satisfeito? O coco tem 3 ácidos gordos essenciais notáveis. Há as más gorduras e as boas gorduras. O coco tem todas as boas. Tem ácido cáprico, ácido caprílico e ácido láurico, principalmente este último, em contacto com o suco gástrico de estômago, transforma-se em monolaurina, que é uma substância que tem propriedades antimicrobianas notáveis. Nos sítios do mundo onde se come coco todos os dias, dificilmente aquela gente tem infecções. Uma mulher que tenha um corrimento vaginal ao fim do mês deixa de o ter. E outras situações que há, porque aquilo de facto é um agente antimicrobiano, seja o micróbio qual for, bactéria, vírus, protozoário, fungo, o que seja. Mas dizia eu, portanto, primeiro evitar o glúten e caseíno e depois tratar. Tratar como? A vitamina C, D e E, eu vou dizer as proporções para quem me ouve saiba o que faz. Vitamina C, entre 500 mg e 1 grama. Vitamina D, 2.000 unidades internacionais por cada 15 kg de peso.
vitamina E 400 unidades internacionais por dia, mais probiótico para introduzir as bactérias boas em qualidade e quantidade dentro do intestino. Essas bactérias têm em si a espada de Damocles, definem a saúde mental da pessoa. Porquê? Porque essas bactérias produzem mais serotonina e dopamina que os neurónios cá em cima no cérebro. Hoje chamam-lhes o Prozac, o novo Prozac da vida. Porquê? Tratam-se de depressões tratando do intestino da pessoa. Mas tu sabes, tu falas muito, de facto, nesta nova corrente, eu não sei como é que se chama esta corrente que tu professas, talvez seja uma corrente anti-aging, de retardamento do envelhecimento ou do envelhecimento melhor, não podes ter com mais melhor. qualidade. Eu não diria melhor, é isso. Pronto, a verdade é que hoje em dia se fala muito disto, mas a ideia que eu tenho é que os chineses já seguiam muito este caminho. Os chineses tratavam muito o intestino para tratar outras doenças. És uma pessoa de cultura e dizes isso muito bem, porque os chineses consideravam o intestino o segundo cérebro. O segundo cérebro, o órgão mais importante a seguir ao cérebro, o intestino. Exatamente. Eles tinham um saber mais ou menos sustentado pela ciência, pelos vistos, que lhes dizia que, na realidade, um bom intestino melhora a saúde mental do seu portador. E, na realidade, aquilo que eu referi há pouco do leaky gut, aquele intestino poroso, aqueles buraquinhos que se formam realmente na parede do intestino por ação daquelas más proteínas de glúten e caseína, esses buracos, esses poros, também se instalam na barreira hematoencefálica, deixando passar para o cérebro aquilo que nunca deveria passar para o cérebro. Portanto, por isso é que eu disse ainda há pouco que as bactérias boas do nosso intestino, repito, 100 trilhões de bactérias, em contraponto com os 10 trilhões de células que nós temos, produzem dopamina e serotonina, que são os neuromediadores responsáveis pelo nosso bem-estar, melhor, em mais quantidade do que cá em cima nos neurónios. Portanto, logicamente, se nós tivermos as boas bactérias, e já agora, quando é que se instala as boas bactérias? Essencialmente com uma alimentação correta, sem aquelas substâncias que eu já referi 3 ou 4 vezes. Vai tudo às ortigas. Essencialmente, o regime paleolítico realmente é formidável. Porquê? Porque tem, na realidade, carne, peixe, legumes, vegetais, ovos, fruta, nozes e amêndoas que Portanto, tu defendes que o consumo de carne também é essencial. As bactérias são os nossos comensais. Elas sentam-se à mesa connosco. E a forma como nós as tratamos, como nós comemos, depois elas retribuem na mesma moeda. Tratam-nos bem também, como produzindo a serotonina e a dopamina que nós precisamos para andar felizes da vida e contentes. Os probióticos, que são realmente as boas bactérias em qualidade e quantidade. Para não falar de marcas comerciais, as pessoas vão para a net e investiguem, há 2 que são de longe os melhores, que é o Lactobacillus graceri e o Lactobacillus ranieri. São os 2 melhores probióticos. Tem milhões e milhões e milhões das boas bactérias em qualidade e quantidade. Meu querido Manel, é um prazer ouvir-te de facto, e quem quiser reter estes nomes que o Manuel Pinto Coelho aqui lançou, pode seguir esta conversa mais tarde no nosso Facebook da Manhã CM, porque esta conversa lá estará para ser ouvida e ouvida às vezes que forem necessárias e para tirarem então apontamentos, se agora não tiveram tempo, mas eu recomendo que realmente quem quer ter melhor organismo, viver melhor, sentir-se melhor, vá diretamente falar com o Dr. Manuel Pinto Coelho. Não perde com certeza o tempo nem o dinheiro. Vai ter com o Dr. Manuel Pinto Coelho ou à Maloclinic ou na página de Facebook, entre em contacto Dr. Pinto Coelho e ele com certeza estudará melhor e mais detalhadamente o seu caso. E aquilo que eu te vou pedir é que recebas de facto uma cliente minha que precisa de reforçar a imunidade. Com todo o gosto, e, portanto, com amor e carinho. Logo que ela venha de Londres, vai direitinha a ti. Eu vou virar-me do avesso para tratar bem. Agradeço muitíssimo. Eu sei que ela provavelmente está em Londres e está a ver-nos, que ela tem um restaurante onde só vem a CMTV. Portanto, bom dia, minha querida. Estamos à sua espera. E agora, Manel, mais uma vez, muito obrigada.